Convidamos o senhor Cláudio Loureiro, da JA Solar, para a sua apresentação. Bom dia a todos. É Cláudio Loureiro, da JA Solar no Brasil. Um prazer estar com vocês aqui no primeiro Fórum GD Online, né? É uma experiência nova, é uma experiência única. A gente está vivenciando isso no Brasil nesse momento, mas eu fico muito feliz de a gente poder estar continuamente compartilhando conhecimento, compartilhando aprendizado, compartilhando tecnologia, ainda que não seja de forma presencial. Então, agradecer aos organizadores, à FRG e a todos os demais, patrocinadores, por a gente estar junto aqui de uma forma virtual, compartilhando, né, os avanços da tecnologia fotovoltaica e das aplicações no Brasil inteiro. Hoje nós vamos falar de tecnologias, né, na área fotovoltaica. O que esse ano de 2020 está prometendo para a gente, né? Então, vamos adiante. Bom, antes de apresentar um pouquinho a JA Solar do Brasil, né? A gente tem a matriz na China, né? Ela foi fundada em 2005, e em 2020 a gente espera ter 15 gigawatts no final do ano de capacidade produtiva, né? A JA ela começou como uma fabricante de células, evoluiu com uma fabricante de módulos. Hoje nós temos 20.000 funcionários, somos líquidos, sólidos, líderes em tecnologia, temos o capital aberto na Bolsa de Shenzhen, né? E uma cadeia de produção verticalizada, né? Então, a gente tem wafers, né? Faz parte do nosso silício, as células são produzidas pela JA Solar, né? E os nossos produtos são sempre de maior eficiência. A gente trabalha exclusivamente a partir de 2020 com a tecnologia monocristalino PERC, né, que vocês já conhecem. O Brasil tem tido a adoção dessa tecnologia já desde 2018. Né? Os nossos embarques desde então já são significativos em monocristalino PERC ao Brasil. Tá? E o mercado de geração distribuída tem sido um forte cliente dessa tecnologia. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Né? Só para ressaltar, eficiências acima de 20%, a gente trabalha com isso normalmente, coeficientes térmicos mais baixos, garantia estendida de 12 anos, sempre foi alguma coisa que a JA teve, e as certificações internacionais. Né? Um pouquinho mais da JA, lembrando, nós somos Tier 1 da Bloomberg, né, com 15 GB de capacidade. Esse Tier 1 é um índice de bancabilidade, não é um índice de qualidade. Significa que a empresa é bancável, os projetos que utilizam seus módulos são bem ranqueados pela Bloomberg. Tá? E a gente é efetivamente uma das top aqui no mundo. E um outro rating que começa a entrar em voga é o da PVTech. A PVTech, ela categoriza em AAA, AA, A, e a JA está aqui. Nós somos uma empresa AAA, né, junto com demais participantes do mercado global de módulos de primeiríssima linha. Né? Então, nós também temos uma bancabilidade revisada e aceitada por uma outra entidade que se chama a PVTech. Tá? Em termos de ranking de embarques no ano passado, nós somos a segunda, com maior volume de embarque, ao redor de 10 gigawatts no ano de 2019. Então, somos uma empresa sólida, somos uma empresa de tecnologia, somos uma empresa bancável, né, o que pode assegurar a vocês e aos outros clientes, né, aos seus clientes, bastante segurança naquilo que nós estamos desenvolvendo. Escritórios no mundo inteiro, né? A nossa matriz aqui no Brasil fica em São Paulo, apesar da foto estar no Rio de Janeiro, mas nós temos escritório aqui próximos ao aeroporto de Congonhas. Basicamente, nós temos 3 fábricas de módulos, 3 fábricas de células, fábricas no sudeste da Ásia, que atendem ao mercado americano e outros. Então, temos uma base bastante sólida da Fabril estabelecida na China. Aqui entrando um pouquinho mais no contexto do que a JA quer apresentar, esse gráfico ele demonstra um ponto bastante significativo em termos de tecnologia de células. Né? O que a gente vê é esta linha azul, pontilhada aqui,
indicando, né, ao longo dos anos, o teto da tecnologia policristalina para se atingir altas eficiências. Enquanto esta daqui, né, em vermelho, ela vai indicando a tendência das células monoPERC, né? De uma forma bastante simples, policristalino, multicristalino, quer dizer que é um wafer, uma célula que tem vários cristais, né, enquanto monocristalino tem um cristal só, bem organizadinho. Isso faz com que os módulos que utilizem essas diferentes células tenham mais ou menos eficiência na conversão de radiação em energia. Tá? Qual é a tendência no mercado? A adoção de monocristalino a partir de 2020 é patente, é uma coisa que eu já vinha falando há alguns anos. Essa vai ser a tecnologia que vai direcionar os aumentos de eficiência dos módulos fotovoltaicos, né? Então, quando se notou essa tendência, a JA já passou a fazer um plano de migração e hoje, como eu já falei, a gente vai estar trabalhando a partir de 2020 exclusivamente com monoPERC. Tá? Os nossos clientes, os nossos embarques desde 2020 estão nessa tecnologia. Quais são as vantagens, né? Ela, comparativamente com o módulo policristalino tradicional, que ainda é bastante vendido no mercado brasileiro, ela gera mais energia e ela tem uma economia maior em terreno. Ou seja, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem terra disponível, então para projetos de grande porte tem que fazer uma avaliação econômica, mas você pode fazer duas coisas, ou diminuir a sua instalação, ou você pode utilizar menos terra para gerar a mesma energia. Né? Então, a vantagem dessa tecnologia é exatamente essa. Nós temos aqui mais eficiência, né, o que gera mais energia e maior economia em terreno. Projetos que têm restrição de terrenos, por qualquer razão, tem o benefício dessa tecnologia. Tá? Um outro ponto é, no começo do dia, no final do mesmo dia, a gente costuma ter uma radiância mais baixa. Né? O que quer dizer radiância mais baixa? Né? Quer dizer que o módulo, normalmente, está pegando uma posição do Sol onde ele não vai produzir tanto. Quando você está comparando um módulo monocristalino com um módulo monoPERC com um policristalino, né? Nesses momentos do dia, a produção do módulo é maior, a produção do sistema é maior. Então, aqui a gente vê que nós estamos gerando mais energia com essa tecnologia monoPERC do que com a policristalino tradicional. Tá? Então, esse é um benefício também bastante mais claro dessa tecnologia que está sendo amplamente adotada. Tá? Terceiro fator aqui, né? Coeficiente de temperatura. É importante ressaltar aqui o quê? O coeficiente de temperatura é um índice que indica o fato de um módulo perder eficiência, perder capacidade de gerar, quanto mais alta a temperatura de operação dele. Né? Então, enquanto o policristalino tradicional anda na faixa dos 0,40%, né, um módulo cristalino monoPERC ele já está na faixa de 0,37%, 0,35% em alguns casos. Tá? Depende da configuração do módulo, se é célula inteira, se é meia célula, etc. Mas o fato é, quanto menor este número, né, menos energia o módulo perde, mais eficiente ele é. Então, ele converte mais irradiação em energia. Né? Então, é importante compreender que a tecnologia monocristalina PERC também traz esse benefício. Né? Você trabalhando em ambientes mais quentes, né? Na mesma temperatura que um módulo policristalino, você vai perder menos eficiência. Então, a energia líquida gerada tende a ser maior. Isso é um fato. Né? Então, é importante se atentar a essa característica da tecnologia também. Né? E no fim do dia, a gente tem um ponto, né, que a gente debate bastante na indústria, existe uma demanda por preço, existe um questionamento sobre o custo do watt-pico, a gente vive num país que tem questões cambiais bastante intensas, né, o dólar sobe, o dólar desce, o euro sobe, o euro desce, né? Mas o que vale no final do dia não é o custo do sistema. Né? A gente tem que pensar que a gente está colocando um sistema que vai durar 25, 30 anos, né? E a gente tem que pensar a vida desse sistema ao longo desse tempo. E um fator para ser considerado é o LCOE. A tradução disso, do original em inglês, que é Levelized Cost of Energy, é o custo nivelado de energia. É o quanto de energia, né, o custo dessa energia ao longo da vida útil do projeto.
né? Então, quanto mais baixo, isso melhor, né? E quanto mais baixo, mais o seu cliente, o proprietário da instalação, vai ter um benefício associado. Então, aqui, de uma forma ilustrativa, né, a gente coloca algumas tecnologias, né, esses valores estão em ienes, desculpa, em RMBs, a moeda chinesa, mas um fator de conversão, a gente poderia colocar isso aqui em real também. A gente vai atualizar isso em um momento oportuno. Qual é o ponto aqui, né? A tecnologia de poly, ela sempre vai ter um custo em moeda por quilowatt-hora mais alto que as monoperc. Essas daqui são a monoperc. A de cima é a célula inteira e aqui é a meia célula, né? Que vão ser mais altos que os bifaciais, né? Então, aqui eu estou mostrando já módulos bifaciais. Se tiver uns 5% de energia, um 10% de ganho de energia e um 15% de ganho de energia. Ou seja, quando você tem um custo de energia da rede, você vai comparar com o custo de energia que você está gerando com o seu sistema, quanto mais baixo esse custo, melhor para você, né? Então, a gente tem que migrar a nossa avaliação do real pelo watt-pico no equipamento para ver a vida útil do projeto como um todo. Reforço, tá? Isso a gente faz através de análise do custo no nivelado de energia, né? Então, a mensagem aqui é, para o mesmo preço, né, os módulos bifaciais e monocristalinos PERC meia-celo apresentam melhor LCOE que qualquer outra tecnologia. É importante ressaltar isso, tá? Vamos para o seguinte. Agora vamos falar um pouquinho dos produtos da JA Solar Brasil, né, e aquilo que a gente está oferecendo no mercado, que realmente, como a gente conversou, contempla toda a tecnologia que a gente já detalhou em alguns pontos anteriores, né? Esse é o principal lançamento para o segundo semestre, é um módulo que a gente chama de Deep Blue, que está acima de 500 watt-pico, a gente tem uma referência que ele deve estar entre 510 e 530 watt-picos, ele vai ser lançado agora no segundo semestre, tá? A gente já falou de tecnologia monoperc, é a que a gente está trabalhando, meia célula e multibarramentos, né? O que é multibarramentos? Originalmente você tinha módulos com 3, 4, 5, chegou a 6 barramentos, e agora nós estamos falando de multi, são 9 barramentos, e o que o barramento faz, né? Quanto mais barramentos numa célula, menor o percurso do elétron, né, uma vez excitado pelo fóton, para chegar no barramento, que é o que efetivamente faz a condução entre uma célula e outra ligada em série. Olhem aqui como ele tem uma eficiência consideravelmente mais alta, deixa eu só ajustar aqui o ponteiro, né? Ele tem uma eficiência significativamente mais alta, um coeficiente de temperatura mais baixo, pela tecnologia monoperc e pela tecnologia meia célula, né? E contemplam todas as certificações e os 12 anos de garantias que já são conhecidos da JA Solar. Então, nós já estamos entrando em padrões acima de 500 watt-pico também neste segundo semestre, tá? Fora essa grandíssima novidade, a gente está falando de módulos que a gente já está comercializando no mercado nacional, né? Módulos de 440, 445, né? Meia célula, também monoperc, né? São módulos que têm multibarramentos com células de 158 e 75 milímetros. Tá? Essas são as células tradicionais hoje sendo utilizadas. Vou explicar um pouquinho mais adiante por que isso aqui é relevante, né? São módulos que estão na faixa de 19,6 a 20,5, né? 35,35 de coeficiente de temperatura. São módulos que já estão sendo comercializados por nossos parceiros no Brasil, né? E sendo instalados também. A outra novidade é que nós também vamos ter módulos de potência maior, chegando até 465 nessa mesma configuração. Então, nós estamos falando de módulos aqui que são meia célula e que esses módulos eles vão ter uma célula maior. Quando eu falei aqui de 158, 75, esse aqui tem uma célula de 166 milímetros, o que faz com que o módulo seja ligeiramente maior. Qual é o benefício, né? Quando você tem um wafer maior, uma célula maior, os custos de manufatura lá atrás tendem a ser menor. Portanto, o custo do módulo tende a ser menor, né, por watt-pico. Você tem ganhos de escala na confecção do módulo.
Então, isso leva a um ligeiro aumento de tamanho, mas um benefício no custo unitário quando você está falando de manufatura. Essa engenharia, esse desenvolvimento, né, são poucas empresas que estão trabalhando nisso. Né? E isso que eu estou falando também você tem que ser levando em conta que você está falando de módulos que tem 158, 75, 166, já há módulos sendo trabalhados com 180 milímetros, há módulos de 210 milímetros, nem todos servem para todas as aplicações, mas a gente vê esses daqui bastante orientados para GD também. Né? Olhem que aqui já aumenta também um pouco a eficiência versus o módulo anterior, ligeiramente a dimensão, e você está aumentando a potência do módulo. Né? Módulos mais tradicionais, a gente já trabalha também, são módulos de célula inteira. Esses são módulos que seriam perfeitamente compatíveis com instalações residenciais, pequenos comércios. São módulos de célula inteira, muito semelhantes aos já comercializados no Brasil em Poly, com maior eficiência, com maior potência, com a tecnologia monopérica e com todos os benefícios que a gente já explicou. Né? E também na mesma configuração temos os módulos meia célula aqui, que tem uma potência ligeiramente maior. Então, como vocês podem ver, a gente tem o topo de linha, né? Os módulos que já estão sendo comercializados no Brasil, bastante difundidos, e também os módulos, né, digamos assim, para aplicações mais residenciais, comerciais, que são mais relacionadas efetivamente com o nosso mercado de GD de pequenos sistemas. Né? A JA tem, então, portanto, um portfólio bastante completo. Né? Já comercializado, a gente tem mais ou menos uns 400 mega instalados no Brasil, desses provavelmente já uns tantos em GD. Avançando, vou passar um pouquinho rapidamente os projetos, o meu tempo já está acabando. Né? Os projetos de referência, nosso cartão de entrada aqui foi o projeto de Ituverava, da Enel, que foi do primeiro leilão, lá de 2014, 257 megawatt-pico. Vamos ver a evolução. Na época, a gente está falando de um módulo de 315, 320 policristalino com 3 barramentos. Olha a diferença entre o que foi instalado em 2015 e 2016, porque nós estamos falando em 2020. Né? Então, foi a primeira usina de leilão instalada no Brasil. Olha a evolução que a gente teve nesses últimos anos. E como a gente sempre está na frente, né? Não somos os maiores, mas estamos na frente. Também aqui foi o primeiro projeto de monoperk instalado no Brasil, em Januária, com aço industrial e solátil, 10 megawatt-pico. Né? Além disso, nós também temos a primeira usina de bifacial que foi instalada no Brasil, Francisco Sá, né? Em parceria com a Solar Grid, 3 megawatt-pico, foi início de operação em 2019. Né? Também são módulos da JA Solar. O maior projeto de GD em telhado do Brasil, em parceria com a MUV, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Com 5,4 megawatt-pico. Também com monoperk, tudo que a gente falou aqui, a exceção de Ituverava, monoperk. Né? E outros projetos que a gente tem aqui para fazer referência. Esse aqui é o Centro de Pesquisa da L'Oréal, no Rio de Janeiro. Esse daqui é um projeto flutuante, numa empresa de saneamento, com um parceiro nosso também, a MUV. Aqui nós estamos falando de projetos de GD em supermercados, em atacadistas e demais projetos que também utilizaram os nossos módulos em telhados, em pequenas usinas, etc. Então, eu agradeço, fechando aqui, né? E ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Um prazer estar com vocês e muito obrigado. Agradecemos ao senhor Cláudio Loureiro, da JA Solar, pela sua apresentação e chamamos o próximo palestrante.